Há histórias que atravessam os séculos como sussurros abafados por uma força invisível. Narrativas que se escondem entre as entrelinhas dos textos sagrados, nas margens dos pergaminhos antigos, ou nas palavras que não foram ditas, censuradas, esquecidas ou deliberadamente apagadas. Entre esses segredos ancestrais, poucos têm um poder tão intrigante e controverso quanto a história dos Nefilins, os gigantes, os caídos, os filhos de anjos e mulheres humanas. Uma narrativa tão impactante que desafia dogmas, questiona a linha entre o divino e o proibido, e nos obriga a reavaliar o que realmente sabemos sobre os começos da humanidade. Hoje, em Entre Deuses e Homens, vamos atravessar os limites da teologia, da mitologia e da arqueologia proibida para revelar a história dos Nefilins, seres que, se de fato existiram, podem ter sido os verdadeiros titãs esquecidos do mundo antigo. O livro de Enoque e a revelação oculta. O livro de Enoque é uma das fontes mais antigas e controversas a mencionar os Nefilins. Ele não faz parte do cânon bíblico tradicional em muitas religiões ocidentais, mas sobreviveu como um texto sagrado em comunidades etíopes e entre estudiosos do oculto. Segundo Enoque, houve um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, ou Grigori, que desceram do céu ao Monte Hermon e fizeram um pacto. Eles tomariam mulheres humanas e gerariam filhos com elas. Esses filhos seriam chamados Nefilins, uma palavra que alguns traduzem como os caídos ou os gigantes. Esses seres eram descritos como colossais, violentos e impiedosos. Devastavam a terra, ensinavam magia, astrologia, metalurgia e corrompiam os humanos. Esse conhecimento proibido foi um dos fatores que levou Deus a decretar o dilúvio. Gênesis 6. Uma frase, um universo de segredos. A passagem de Gênesis 6, capítulo 1, versículo 4, é curta, mas explosiva. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Quem seriam os filhos de Deus? Muitas interpretações teológicas tentam suavizar essa narrativa, dizendo que seriam os descendentes de Sete. Mas os textos antigos, como o de Enoque, não deixam dúvidas. Tratava-se de anjos. Essa interpretação levanta questões perturbadoras. Anjos poderiam ter corpos, gerar filhos? Se sim, o que isso diz sobre a natureza do divino? Os Nefilins na mitologia suméria e os Anunnaki. A história dos Nefilins não está restrita à tradição judaico-cristã. Na antiga Mesopotâmia, os Anunnaki eram deuses que desceram do céu e interagiram com os humanos. Alguns textos os descrevem como seres gigantescos que ajudaram a formar a civilização sumeriana. Os paralelos com os Nefilins são numerosos. Seres celestes, transmissão de conhecimento proibido, alianças com mulheres humanas e consequências catastróficas. Seriam os Anunnaki e os Nefilins diferentes nomes para os mesmos seres? Ou testemunhos distintos sobre um mesmo evento ancestral? As ruínas gigantescas e a arqueologia proibida. Em vários lugares do mundo, do Líbano à Bolívia, do Egito à América do Norte, existem ruínas que desafiam a explicação. Megalíticos que pesam centenas de toneladas, perfeitamente esculpidos e empilhados. Alguns sugerem que essas obras só poderiam ter sido feitas por seres com força sobre-humana. Gigantes, Nefilins. Em várias culturas, lendas locais falam de seres enormes que viveram antes dos humanos e que dominaram a Terra. E não são apenas lendas. Há relatos de ossadas gigantes, fotografadas e descritas por exploradores dos séculos XIX e XX, muitas das quais desapareceram misteriosamente de museus e universidades. O dilúvio como punição universal. Segundo a tradição bíblica, o dilúvio foi uma resposta direta à corrupção trazida pelos Nefilins. Mas o mais curioso é que o mito do dilúvio está presente em várias culturas: suméria, hindu,
grega, asteca. Em quase todas, um ser divino adverte um humano justo sobre a destruição iminente causada por criaturas poderosas ou uma civilização degenerada. Coincidência ou memória ancestral de uma catástrofe global ligada aos filhos proibidos dos anjos. Mesmo após o dilúvio, textos bíblicos ainda mencionam gigantes. Golias, por exemplo, é descrito como parte de uma linhagem de gigantes filisteus. Os Anaquins, Refaíns e Emins também são povos gigantes mencionados em Deuteronômio e Números. Seria possível que alguns nefilins tenham sobrevivido ao cataclismo? Ou que novos encontros entre anjos e humanos tenham ocorrido em eras posteriores? Os vigilantes e a guerra celestial. A rebelião dos anjos não terminou com o nascimento dos nefilins. O livro de Enoque descreve uma guerra celestial, onde os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel combatem os vigilantes e os aprisionam em abismos eternos. Essa narrativa se aproxima de mitos gregos, como a titanomaquia, onde deuses antigos são derrotados e aprisionados em Tártaro. São ecos de um mesmo conflito mítico? A eterna guerra entre os que desafiam a ordem e os que a defendem? O que são os nefilins para o mundo atual? Em tempos recentes, os nefilins voltaram ao imaginário popular. Livros, filmes, séries e teorias da conspiração. Mas por quê? Talvez porque representem o elo proibido entre o divino e o terreno, entre o mito e a realidade. Um ponto de ruptura onde o sagrado toca o mundano e onde a humanidade deixou de ser apenas obra de deuses para se tornar parte de um drama celestial. Eles nos fazem questionar: o que mais foi apagado da história? O que mais foi considerado perigoso demais para ser contado? Se gostou dessa investigação, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E prepare-se, porque nos próximos vídeos vamos explorar outras criaturas esquecidas, deuses renegados e segredos enterrados nas sombras do tempo. Até lá, fique atento, pois entre os vestígios do mundo antigo, entre deuses e homens, talvez ainda caminhem os ecos dos nefilins. Talvez, sem sabermos, os filhos dos anjos ainda estejam entre nós. Nos vemos no próximo mergulho ao desconhecido.